Hoje em dia, a gente rastreia tudo. A gente rastreia caminho da nossa pizza, velocidade do nosso carro, rota do motorista de aplicativo. A gente bota um relógio no pulso para rastrear as horas que a gente dorme até os batimentos do nosso próprio coração. Ver um pontinho se movendo numa tela dá pra gente uma falsa sensação de segurança. A ilusão de que se a gente sabe onde uma coisa tá, nada de ruim pode acontecer. Então, no final, era uma questão de tempo até que a gente pegasse essa mesma lógica e aplicasse numa única coisa que a gente tem pavor de perder: os nossos filhos. Nos últimos anos, rastrear cada clique de uma criança deixou de ser uma anomalia e virou uma regra. Aplicativos como o FamiSafe normalizaram a vigilância extrema dentro de casa. Eles te vendem a promessa de que seu filho tá salvo dos monstros da internet. Mas o que essas empresas não te contam é que a ferramenta que você instala para afastar os monstros, muitas vezes, é algo muito pior. De vulnerabilidades técnicas absurdas que transformam o celular do filho em um prato cheio para hackers, até o extermínio completo da privacidade humana. A gente está criando de forma voluntária uma geração que cresce sobre um nível de vigilância que faria regimes autoritários sentirem inveja. Hoje, a gente vai abrir a caixa preta do FamiSafe. O que eu encontrei lá dentro é perturbador. O FamiSafe é uma criação da Shenzhen Wondershare Co., uma empresa de tecnologia chinesa. Eles estão no mercado desde 2003, criando programas para edição de vídeo, recuperações de dados, coisas normais. O FamiSafe nasceu em 2018, era só mais um app num mercado saturado de pais preocupados. Mas aí, o mundo parou. Crefisa oferece Jornal Nacional. Boa noite. Boa noite. A primeira morte provocada pela Covid-19 é de um paciente de São Paulo que não tinha viajado para o exterior. Um homem de 62 anos com diabetes e hipertensão. No hospital em que ele estava, pacientes entubados ainda esperam o resultado do teste do coronavírus. Entre 2020 e 2021, a vida inteira de uma geração foi empurrada para dentro de uma tela. A sala de aula, o recreio, os amigos, tudo virou digital. E os pais trancados dentro de casa, apavorados com o mundo lá fora, entraram em pânico. Como você protege o seu filho de predadores num quarto de porta fechada? O FamiSafe explodiu. Quase 5 milhões de downloads. A promessa deles, escritas em letras garrafais no site, é bizarra, se você parar pra pensar. Eles prometem harmonia familiar, mas a engenharia que eles construíram para entregar essa harmonia não tem nada de pacífica. Ela exige uma submissão total do aparelho. Pensem como seu celular funciona. Sistemas como Android ou iOS são construídos com muros. O Instagram não pode fuçar o aplicativo do seu banco. O WhatsApp não pode ler seu bloco de notas. É isso que a gente chama de sandbox, caixas de areias isoladas. Mas esses aplicativos são exceção. Eles não ficam em uma caixa. Eles exigem as chaves do castelo inteiro. Para fazer o FamiSafe funcionar, ele vira dono do sistema. Ele lê mensagem de texto, crava a localização do seu filho no mapa em tempo real, espiona o histórico do YouTube e ele até permite que você, do seu celular a quilômetros de distância, congele o aparelho do seu filho com um toque. Especialistas de segurança olham para essa lista de permissão e sentem um calafrio, porque a diferença técnica entre um aparelho de cuidado familiar e um stalker, que é tipo um vírus de espionagem ilegal, é basicamente nenhuma. Olha, sabe o que eu ia fazer? Eu ia assinar essa porcaria. Eu ia pagar os R$40, instalar no meu celular e gravar a tela do God Mode, o painel de controle onde o pai vê tudo. Eu ia mostrar como é brincar de Deus com a vida digital de alguém. Mas eu não consegui. Eu simplesmente me recusei a dar o dinheiro para validar o que eu chamo de arquitetura de paranoia. E a real, eu não preciso nem te mostrar a interface do aplicativo para provar o quão horrorosa ela é. O verdadeiro perigo está escancarado, está documentado, no texto que você rola até o final e aperta aceito sem ler. Eu destrinchei a política de privacidade do FamiSafe. Presta atenção no que eles admitem que fazem com o celular de uma criança. No nosso produto FamiSafe, normalmente recolhemos informações sobre o dispositivo. As informações podem incluir o modelo, versão do sistema, as aplicações instaladas, informações do navegador, palavra-chave. Para aí, palavra-chave do navegador? Isso não é só o link que ele visitou. Isso significa que o aplicativo atua como um keylogger. Ele intercepta o que está sendo digitado no teclado. Pensa na cabeça de um adolescente cheio de dúvidas, medos, curiosidades, que ele morreria de vergonha de perguntar na mesa de jantar. E o aplicativo tá lá, lendo todas as palavras, enviando alertas pro celular da mãe ou do pai.
A desculpa é proteger contra pesquisas sobre suicídio ou drogas. A realidade é que você instalou um escuta nas engrenagens do cérebro do seu filho. Mas isso não é a pior parte. Tem um parágrafo lá mais pra baixo que é o motivo de eu ter desistido de desinstalar esse app. Durante sua utilização do FamiSafe, a aplicação pode recolher, ler e partilhar os dados da sua área de transferência com terceiros para garantir que somos capazes de recolher informações suficientes sobre referências recíprocas entre utilizadores para pagar corretamente as recompensas. Área de transferência. Sabe o que é isso? É para onde vai absolutamente tudo que você aperta em copiar. A senha do banco que você copiou está na área de transferência. Uma mensagem privada do seu filho que copiou no WhatsApp. Uma foto oculta, endereço, desabafo, tudo. A Wondershare, uma empresa sediada no outro lado do planeta, confessa num documento legal que coleta e compartilha a área de transferência do seu filho com terceiros. Eles utilizam uma desculpa corporativa sobre pagar recompensas e rastrear links de indicação, mas o resultado final mesmo, os dados brutos e íntimos de um menor de idade, estão sendo mastigados e jogados no mercado de provedores de anúncios e corretores de dados. Mas você deve pensar que é só desinstalar, é só cancelar. Mas se você excluir sua conta hoje, em pânico, os seus dados não somem. A política deles diz que eles mantêm as informações da sua família no servidor deles por até 60 dias. Durante 2 meses, a localização, o histórico e os medos do seu filho ficam armazenados em um banco de dados gigante, vulneráveis ao próximo grande vazamento na internet. Esse é o monstro invisível que você instalou no celular do seu filho. Mas ler termos de uso no papel não traduz a destruição real que isso causa. O que acontece com a cabeça de uma pessoa quando ela descobre que o próprio quarto dele é uma cela de vidro. Quando você lê os termos de uso de um aplicativo de rastreamento, você vê jargões técnicos, coleta de dados, área de transferências, coordenadas de GPS, mas o que esses termos escondem é o custo humano. O que acontece com a mente de um ser humano em formação quando você tira a única coisa dele que separa a nossa sanidade da loucura? A privacidade. Para entender a dimensão, o nível de bizarrice que isso atinge na prática, eu fui atrás de alguém que viveu isso na pele, alguém que foi o rato de laboratório desse experimento sombrio. Esse aqui é o João, obviamente, esse daqui não é o nome real dele. Eu conversei com ele e transcrevi tudo pra texto e vou ler pra vocês agora. Algumas coisas eu tomei a liberdade de alterar, mas eu não mudei nenhuma informação, tá? Bom, você vai ficar horrorizado. Desde que me conheço com gente, eu utilizava algum tipo de aparelho. Sempre com o aviso dos meus pais de coisas como: cuidado com pedófilos, não fale com gente estranha na internet. Eu sempre obedeci, pois são meus pais, sempre confiavam em mim. Pelo menos eu achava. Quando eu tinha uns 10 anos, meus pais decidiram que iam colocar FamiSafe no meu celular do dia pra noite. E aí a água se transformou em vinho. Eu não podia negar. Depois da configuração, eles deixaram os descuidos. Sem tempo limite de tela, aplicativos não foram bloqueados, ou eu apenas consegui abrir e instalar APKs. Algo que eu fazia muito utilizando o RapMod. E fazer outras coisas que o FamiSafe era pra bloquear. Então vamos direto ao ponto. Primeiro, tinha um horário de descanso, que era por volta das 8 horas da noite, o que me impedia de fazer coisas como chamadas de estudo sem meu notebook, que às vezes deixava na casa dos meus avós. Mas isso era o de menos. E se eu estivesse em casa sozinho após as 8 e acontecesse um incêndio, ou só acontecesse algo que eu teria que contactar algum parente ou alguém? O FamiSafe poderia gravar a tela sem permissão em tempo real. Ele poderia ver a localização e outras funções. Mas, graças a Deus, esses aplicativos com permissões infinitas são muito fáceis de quebrar. E foi o que eu fiz uma vez ao FamiSafe com 11 anos. Nessa mesma idade, minha mãe decidiu colocar o FamiSafe no meu notebook numa noite que estava em casa dos meus avós, mexendo no meu notebook até tarde. Eu suspeito, francamente, que meus tios falaram algo em relação a telas e minha mãe tomou essa atitude. Um dia depois de ter colocado o FamiSafe, eu consegui apagar ele pelos arquivos. Mas antes dessa vez de ter colocado o FamiSafe no meu notebook, ela já colocou outra vez que fez o antivírus do Windows. No caso, era o Kaspersky, a acabar travando qualquer navegador por motivo de segurança. Essa primeira vez não durou nenhum dia. Mas voltando para a questão de celular, houve situações desagradáveis que eu não quero relatar. Uma pessoa que eu convivo que às vezes ela se embriaga. Eu não conseguia relatar para minha mãe via mensagens porque meu celular ficava bloqueado justamente nos momentos que eu passava essas coisas. Não acontecia agressão física, pelo menos, mas a mental era uma das piores coisas que eu já tinha passado.